Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos estar começando o terceiro tópico, que é o tópico de integrais trigonométricas. Nesse tópico é importante conhecimento de algumas fórmulas, tá? Essas fórmulas vão nos socorrer ao longo do processo, permite que a gente consiga simplificar algumas etapas. Primeiro é saber as definições, né? O que é tangente, o que é cotangente. Então eu vou escrever aqui só para que vocês anotem, mas lembrando que tangente é uma definição de uma razão, de uma divisão. Significa que eu tenho seno dividido por cosseno. Esse é o conceito de tangente pelo ponto de vista geral, tá? Dentro do triângulo tem um outro conceito, mas aqui pelo ponto de vista geral isso daqui é tangente. Eu preciso saber também o que é cotangente. Cotangente é o inverso dessa razão, o inverso dessa divisão. Então, cotangente é cosseno de x dividido por valor do seno de x, que também é muito importante que a gente conheça. Também preciso saber o significado de secante. Quando eu falo em secante de x, ela é o inverso do cosseno. Então, é 1 dividido por cosseno de x. E para terminar, nós precisamos também saber o significado de cossecante. Cossecante é o inverso do seno de x. Então essas 4 definições aqui são importantes para que a gente consiga ter um apanhado bom dentro da disciplina. E agora nós precisamos também saber aquelas fórmulas que são fórmulas fundamentais. Fórmulas que permitem eu conseguir realizar as minhas transformações. A primeira delas, que a gente chama inclusive de fórmula mãe, é essa daqui, ó. Cosseno ao quadrado de qualquer ângulo somado com seno ao quadrado de qualquer ângulo, o resultado disso sempre será igual a uma unidade, será igual a 1, tá? Então, essa fórmula eu preciso conhecê-la. A partir dessa fórmula aqui, eu também preciso conhecer o seguinte, que 1 mais tangente ao quadrado de x, isso daqui vai ser igual a secante ao quadrado de x. Essa fórmula também é importante, ela nasce em cima da fórmula fundamental, dividindo toda a fórmula fundamental por cosseno ao quadrado, tá? Outra fórmula que eu preciso também é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Então essa fórmula também preciso memorizar, que é uma outra fórmula muito importante que a gente consegue estar utilizando dentro das nossas transformações em si, ok? Além disto, eu preciso também lembrar que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x, isto dividido por 2, e que seno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x, isto dividido por 2. Então aqui eu fiz um apanhado das fórmulas que são essenciais para que eu consiga resolver integrais que envolvam funções trigonométricas, tá? Então, isso daqui é o que eu preciso anotar ou memorizar, fazer alguma técnica específica de tal forma que eu consiga conhecer isso daqui. Vamos apagar isso e aplicar essas fórmulas nos nossos exercícios em si. Então vamos começar o exercício. O nosso exercício é tangente de x. Tangente tem uma fórmula imediata. Se você olhar na tabela, lá você já vai conseguir saber qual que é o resultado de tangente. Eu não vou usar aquela fórmula imediata. Eu vou mostrar para vocês como que eu chego àquele resultado. O que é tangente? Eu sei que tangente é uma divisão de seno dividido por cosseno. Isto vezes o nosso dx. Para resolver isso, eu vou aplicar a técnica de integrais por substituição. Eu vou chamar de u aqui esse denominador, que é o cosseno de x. E vou fazer a derivada de cosseno. Eu sei que derivada de cosseno é menos seno de x dx. E a partir desse momento, realizando a substituição, olha o que você vai ter aqui, ó. Então você vai ter
a integral seno de x dx é o nosso du, só que o nosso du negativo. Então, vou colocar aqui, ó, menos du. E no denominador que eu tenho é o cosseno de x, que é o nosso u. Então, eu vou ter uma integral muito mais simples de ser resolvida, que é a integral de du sobre u, que nós sabemos até decor, né? Qual que é a integral de u de du dividido por u? É menos ln do módulo de u mais a constante de integração. E olha lá que legal. Eu terminei a integral realizando uma integral extremamente simples. A única coisa que eu tenho que fazer é substituir o u novamente. Quem que era o nosso u? Era cosseno. Então o resultado final é igual a menos ln de cosseno de x mais a constante de integração. Se você quiser realizar ainda mais transformações, lembre-se que esse menos aqui na frente é como se eu estivesse multiplicando ele por menos 1, né? Então vou escrever aqui, ó. É como se eu tivesse menos 1 vezes o ln do cosseno de x mais a constante de integração. Propriedades de log, ln é um log. Se eu tenho um número multiplicando esse log, ele pode passar como expoente do meu logaritmando, que no caso é o cosseno. E aí você pode escrever, ó, ln de cosseno de x elevado a menos 1 mais a constante de integração. Cosseno elevado a menos 1 nós sabemos que é o inverso de cosseno. E o inverso de cosseno é secante. Então, simplesmente eu posso escrever isso como ln de secante de x mais a constante de integração. Professor, qual resposta apresentar? Você pode apresentar essa resposta que está correta e você pode apresentar essa resposta que está correta. Qualquer uma das duas representa o resultado dessa integral trigonométrica. Ok? Vamos para mais uma outra situação. Então agora eu quero resolver a integral de seno ao quadrado de x dx. Então, para fazer a integral de seno ao quadrado de x dx, eu vou substituir seno ao quadrado. Quem é seno ao quadrado? É 1 menos o cosseno de 2x, isto dividido por 2, dx. Esse é o valor do seno ao quadrado de x dx. Quando eu fiz essa substituição, eu passo a ter duas integrais. Eu vou até separar ali para que vocês consigam ver que eu tenho duas integrais. Qual é a primeira integral que eu tenho? É a integral de 1 dividido por 2. Ó. Então vai ser a integral de 1 dividido por 2 dx. Menos a outra integral vai ser o cosseno de 2x dividido por 2 também, né, que ambos estão sendo divididos por 2, dx. E eu teria que resolver essas duas integrais separadamente, tá? Vou tentar fazer aqui uma simplificação para que vocês consigam ver isso daqui melhor. Ó. Vamos escrever novamente. Então, como meio é uma constante, eu vou tirá-lo da integral. Então, ficaria meio da integral de dx menos dividir por 2 aqui também é multiplicar por meio. Ó. Então, menos meio da integral do cosseno de 2x dx. Pronto, aqui ficou mais fácil, tá? Essa integral aqui é imediata, né? Integral de dx é x, só que aqui essa não é imediata, eu preciso utilizar aqui a técnica da substituição. Então, para isso, eu vou chamar de u o valor interno lá, que é o nosso 2x. Realizando a derivada disso, eu vou ter 2 dx, tá? Vou ter 2 dx. Esse 2 aqui não está acompanhando lá o dx, então simplesmente vou passar para cá dividindo, ó. Então eu teria du dividido por 2, isso é o nosso valor de dx. Reescrevendo, então o que eu tenho ali é meio da integral de dx menos meio da integral do cosseno de 2x, que eu estou substituindo por u,
E o nosso dx é du sobre 2. du sobre 2. Agora todo mundo é imediato e eu consigo resolver isso tranquilamente, tá? Então, resolvendo, nós temos aqui meio, integral de dx é x, menos meio, integral de cosseno é seno, então eu teria aqui seno de u, né? Aqui também é uma constante, isso daqui vezes meio, né? Mais a constante de integração. Olha lá que legal, porque agora eu posso multiplicar meio vezes meio, então você vai ter aqui meio de x menos 1/4 do seno de u mais a constante de integração. Terminou. A única coisa que eu preciso é voltar com a variável original u. Quem que era a variável original u? 2x. Então o resultado final é igual a meio de x menos 1/4 do seno de 2x mais a constante de integração. E acabamos de aplicar a técnica das integrais trigonométricas. Mais uma outra situação. Olha lá que legal. Eu tenho agora cosseno à quinta de x. Cosseno à quinta de x. Então eu tenho uma função trigonométrica que está sendo elevada a um expoente, né? Quando o expoente for par, foi o que aconteceu aqui com o seno, eu fiz a substituição utilizando essa fórmula fundamental aqui, ó. Agora, nesse caso, como o expoente é ímpar, eu vou fazer a substituição utilizando uma outra fórmula fundamental. Primeiro, eu preciso fazer uma transformaçãozinha aqui. Qual que vai ser a transformação que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. Integral cosseno à quinta, eu vou escrever como cosseno à quarta de x vezes cosseno de x dx. Por que isso? Porque multiplicação de bases iguais conserva a base e somos expoentes. Expoente 1 mais expoente 4 me daria o expoente 5, tá? E aqui eu vou realizar o meu truquezinho. Cosseno à quarta, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Integral de cosseno ao quadrado de x, isto elevado ao quadrado, vezes o cosseno de x dx. Por que isso? Porque propriedade de potência. Eu sei que potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2, eu encontraria o 4 ali. E aqui eu vou substituir cosseno ao quadrado pela fórmula fundamental. Fazendo isso, você vai ter integral de cosseno ao quadrado, isto elevado ao quadrado. Mas quem é cosseno ao quadrado? É 1 menos o seno ao quadrado de x, vezes o valor do cosseno de x dx. O que eu fiz aqui? Vamos lembrar que eu tinha lá a fórmula que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x era igual a 1. Se eu queria fazer a substituição do cosseno ao quadrado, então cosseno ao quadrado de x nada mais é que 1 menos o valor do seno ao quadrado de x. Então foi onde nós fizemos aqui a substituição da nossa funçãozinha, tá? A partir desse momento, eu consigo realizar essa integral fazendo uma técnica de substituição, tá? Como que vai ser isso? Eu vou chamar de u o valor do seno, vou chamar de u o valor do seno de x. E a derivada de seno, eu sei que é igual a cosseno de x dx. Então, realizando isto, eu vou ter a seguinte integral. Integral de 1 menos seno, que é u, só que ele está sendo elevado ao quadrado, então ficaria u ao quadrado, isto elevado ao quadrado, vezes cosseno de x dx, que é o nosso du. E a partir desse momento, eu tenho aqui uma
uma integral de um polinômio. Nesse caso específico aqui, o polinômio que eu tenho que utilizar é um produto notável, né? Eu tenho dois números subtraídos que estão sendo levados ao quadrado. Então o resultado disso vai ser quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então ficaria duas vezes u ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que ficaria u elevado à quarta, isto du. Olha lá. E a partir desse momento eu tenho três integraizinhas ali que são imediatas. Integral de 1 du vai ser igual a u. Integral de menos 2 u ao quadrado vai ser menos 2u ao cubo sobre 3, porque é polinômio, né? Tem que somar mais uma unidade. Então, se era 2, passa a ser 3, e divide pelo próprio resultado. A mesma coisa aqui. Se é u elevado à quarta, somando mais 1, vai ficar u elevado à quinta, dividido por 5, mais a constante de integração. Terminou, tá? A única coisa que eu preciso fazer é voltar com a variável original. Quem era u? O u era o seno. Então, o resultado final disso é igual a u, que é seno de x, menos 2/3 de u elevado ao cubo, ou seja, seno ao cubo de x, mais u à quinta, que é seno à quinta de x sobre 5, mais a constante de integração. Deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas vocês conseguiram identificar agora aqui que eu consigo utilizar a técnica fazendo a substituição pela função fundamental, né? Para conseguir resolver essa integral trigonométrica. Então, recordando, se o expoente é ímpar, eu tenho que fazer uma decomposição de tal forma que eu consiga utilizar esta função fundamental aqui, né? Que é o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Se o expoente é par, eu vou fazer a decomposição de tal forma que eu utilize 1 menos cosseno de 2x sobre 2 ou 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Se for seno ao quadrado é menos, se for cosseno ao quadrado é mais, tá? E com isso nós terminamos a parte de integrais trigonométricas. Obrigado a todos e todas.